Bom dia, a paz de Cristo Jesus para a tua vida, que esse dia seja um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de graça para a tua casa, para a tua família. Já falou com Deus hoje? Já conversou com Deus? Se você está esperando esse momento, nós vamos orar e você vai ter oportunidade de estar falando com Deus. Repita isso, escreve aí essa frase. Faça dessa frase um lema para a tua vida. Não fale com os homens aquilo que você ainda não falou com Deus. Outro dia nós vamos estar falando a respeito disso. Mas hoje, em oração, em busca, me veio um texto na mente, me veio uma passagem, porque eu estava orando e dentro de dado momento eu comecei a sentir um impulso do Espírito Santo para ordenar com que cadeias caem, sejam destruídas, desfeitas. E eu creio que Deus tem uma palavra para a tua casa e fique aí até o final, que nós vamos fazer uma oração daquilo que Deus colocou no meu coração. Mas antes, porém, eu queria basear esse nosso momento devocional em um texto. E o texto bem conhecido é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso 1 em diante, que diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nesta mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilhargas, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. Não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Aqui está um dos milagres que aconteceram na época, nos primeiros tempos da igreja, e esse milagre está a respeito de um dos grandes líderes, que era Pedro. A Bíblia vai contar que Pedro, ele tinha os seus momentos de oração com Deus, mas mesmo nos seus momentos de oração com Deus, Deus não o livrou desse momento difícil. Mesmo às vezes nós sendo fiéis a Deus,
Existem momentos que a gente passa, situações que a gente passa e que a gente fica como Pedro, preso em algumas situações. A Bíblia diz que esse homem chamado Herodes, ele se levantou com uma fúria muito grande, e essa é a maior sede do adversário, é ter a oportunidade de se levantar contra nós. E Deus, às vezes, permite isso, como se levantou contra Jó, mas não pôde tocar na alma de Jó. Deus, às vezes, permite com que o adversário se levante contra nós, mas não é o fim. A palavra que eu tenho para você, que mesmo que o inimigo tenha se levantado contra você, contra a sua casa, por você estar fazendo a obra de Deus, por você estar fazendo as coisas certas, por você estar se dedicando a Deus, Deus está te falando nesta manhã. Não é o fim. Escreva aí. Não é o fim. Embora as circunstâncias estejam adversas, ainda não é o meu fim. Põe isso aí, escreve isso aí. Cada vez que você escreve um negócio desse, você está declarando vitória para a tua casa. Então, a Bíblia diz que ele estava lá, preso. E a Bíblia diz que ele estava sobre 4 quaternos de soldado. Então, cada porta, cada compartimento para guardar esse homem, para aprisionar esse homem, tinha 4 soldados bem armados, bem equipados, para que ninguém pudesse entrar lá e pegá-lo de volta. Isso é que imaginava Herodes. Mas a Bíblia diz que do outro lado, não se, a distância, eu não sei, mas em algum lugar havia um povo, e esse povo era a igreja de Deus. Ok, a igreja estava orando, essa mesma igreja perseguida, essa mesma igreja debaixo de luta, essa mesma igreja debaixo de guerra, estava orando. E é o que você tem que fazer, é o que nós temos que fazer. Mesmo debaixo de muita pressão, aí mesmo que a oração tem que ser forte, mesmo debaixo de muita pressão, eles estavam orando, falando com Deus. E o texto diz que era uma oração contínua, eles não estavam parando. E enquanto eles estavam aqui orando lá na cadeia, aonde estava Pedro, a Bíblia diz que um anjo resplandeceu. E depois as algemas das mãos caíram. Depois eles passaram pelos portões, e o último portão, que era o portão de ferro que dava para a saída, abriu-se por si só. E é isso que eu quero falar aqui com você rapidamente. Cadeias precisam cair. Cadeias vão cair. Primeiro, vai haver uma explosão no mundo espiritual a favor da tua vida. Todas as trevas, todas as demandas, todas as trevas que se levantaram contra a sua vida, vai sentir o impacto da luz de Deus, do poder do Espírito Santo, do poder do sangue do Cristo ressurreto na cruz do Calvário. É o primeiro impacto dentro da tua vida. Faça essa oração e pede: Deus, ilumina o meu quarto, ilumina a minha intimidade, ilumine a minha família, todas as trevas, vai em cada canto da tua casa, faça essa oração, faça esse clamor a Deus, para que Ele envie um anjo e traga poder, o Espírito Santo dele, faça isso é bíblico, isso é profético, isso é maravilhoso, isso acontece. Guerreie pela tua casa, peça a Deus que envie anjos de guerra, anjos que resplandeçam a sua luz. Depois disso, a casa começa a ter as outras quebras de cadeia. A Bíblia diz então que depois dessa explosão de glória desse anjo, o anjo agora tira as irgalhas, ilharga da mão, as cadeias da mão de Pedro. Das mãos está falando, ele agora estava com condição de obrar,
com condição de fazer mão na Bíblia, no maior sentido da palavra, está falando de obra, está falando de agir, de fazer mão, pés, está falando de caminho. E ele pôde então colocar a sua capa, se cobrir. Quando você tem as suas mãos livres, você pode trazer coisas, bênção para dentro da sua casa, trabalhar, fazer as coisas acontecerem. Então, luz, as mãos livres, e agora diz a Bíblia que ele começou a seguir o anjo. Então os pés agora também estavam livres. Ele começou a seguir o anjo, ele começou a seguir a direção de Deus, ele começou a seguir-se em direção ao seu propósito, em direção à sua vida. Outra coisa, a Bíblia diz, e saindo o seguia, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, e quando eles passaram aqueles caminhos, significa dizer que Deus vai fazer com que os caminhos sejam abertos. Olha que maravilha! Que as portas que estão fechadas, as portas que estão guardadas por espíritos malignos, demônios, eles vão ter que sair da frente, passar. Você vai passar ileso com a tua família, com a sua casa. Creia nisso. Escreva aí. As portas vão se abrir. As cadeias vão cair das minhas mãos. Escreva isso aí. As cadeias vão cair dos meus pés. A luz vai acender, as cadeias vão cair, as portas vão se abrir. E a última porta, que diz que era a porta de ferro, de bronze, porta pesada, que era a porta que fechava a cadeia por completo, ela se abriu sozinha. Então Deus vai fazer isso na sua vida. Você crê? Você crê nessa palavra? Você crê nesse mistério? Que esta palavra fique no teu coração. Vamos orar? Eu quero orar com você. Tá bom? De repente tem uma segunda parte dessa palavra, mas eu quero orar com você agora. Bendito Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, assim como tu fizeste na vida de Pedro, assim como tu fizeste na vida de tantos outros, meu Deus, primeira coisa, meu Deus, faça resplandecer a sua glória, o seu poder, desfazendo todas as trevas, desfazendo todo o mal, todas as cadeias das mãos, as cadeias dos pés, as cadeias que prendem as portas. Ó Deus bendito, que o teu anjo agora, meu Deus, direcione o teu filho, a casa do teu servo, que teu Espírito Santo agora, Senhor, ordene uma batalha a favor da casa do teu filho agora, a favor do filho, a favor da esposa, a favor desse marido, a favor das finanças, a favor da salvação, da libertação de vícios, de qualquer coisa que possa impedir a salvação desta vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, como igreja nós oramos, como igreja nós intercedemos por essa vida. Caiam por terra agora todas as cadeias, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Escreva aí, declare isso. Todas as cadeias estão por terra agora, em nome de Jesus. Declara isso. Todas as cadeias, escreve isso. Todas as cadeias estão por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa manifestar esse poder, vai manifestar esse poder dentro da sua casa, se assim você crê e se assim você fizer. Ok? Não esqueça, faz aquele comentário, além das declarações, além do pedido de oração, faz um comentário e dá o seu like e compartilhe esta mensagem com 7, com 10, tantas pessoas quanto você vê que estão precisando, e você vai ver como é que Deus vai te abençoar. Não deixe de fazer isso, ok? Então, não converse com os homens aquilo que você ainda não conversou com Deus. Eu e você em devocional, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
a paz de Cristo. Tchau, tchau.